aquele livro que eu passei para vocês, o Zateca, ele é um bom livro, porém, a questão de terapêutica dele é desatualizada, porque a gente tem muita atualização através do Ministério da Saúde do tratamento tanto da hepatite B quanto da hepatite C. E recentemente, em 2023, foi revisto o protocolo, né, da hepatite B com infecções pelo PCDT. Então, isso aqui vocês acham muito facilmente na internet. Para a gente ler direitinho, vai ter a parte de diagnóstico, e mais importante é a terapêutica, né, que teve uma mudança significativa. Então, o tratamento anterior a 2023 tinha critérios de tratamento definidos diferentes do que a gente faz hoje na prática. E no último de 2019 foi da hepatite C, porém, depois dessa data, a cada ano, às vezes até mais de uma vez por ano, existem algumas atualizações com relação à modificação, né, com relação à medicação ofertada pelo Ministério da Saúde. Então, é importante sempre a gente estar se atualizando. Tender pegar o mais recente que a gente tem aqui, né? Mas isso sempre muda, isso muda a todo momento. Então, assim, o tratamento mesmo com as medicações não é uma coisa que eu vá me aprofundar muito aí com vocês, tá bom? Exatamente porque sempre tem essas mudanças. Então, a hepatite B especificamente, ela é um vírus de DNA. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que era muito importante vocês saberem o tipo de material genético do vírus. Aqui, quando a gente estiver falando lá na parte do tratamento, quando a gente estiver falando mais à frente da hepatite C, a gente vai pesquisar o material genético do vírus, né? Então, da hepatite B, a gente vai pesquisar o material genético HBV-DNA. E lá na frente, o HCV-RNA, que é o da hepatite C. Então, é importante a gente saber que o da B é composto por essa fita dupla. Aliás, ela é o único dos vírus da família das hepatites virais que é composto por fita dupla de DNA. Todos os outros são fita única de RNA. E isso é importante, tá, pessoal? A forma de transmissão, a transmissão vertical ou perinatal, existe essa possibilidade de transmissão, né? Feitas as ressalvas, parto normal, parto cesariano. Porém, existe sim essa possibilidade de transmissão, e quando o bebezinho pega a hepatite B, ele tem uma chance maior de cronificar do que o adulto. A gente vai já ver isso daí. Mas a hepatite B, ela é considerada uma DST. Nenhuma das outras que a gente estudou ou vai estudar daqui para frente, elas são consideradas propriamente ditas uma DST. A hepatite B, ela é considerada, visto que a via sexual é a forma mais comum de transmissão do vírus B. Existe a transmissão percutânea também, a transfusão sanguínea, principalmente aqueles casos que puderam ter se contaminado com o vírus B antes de 1991, quando não existia um protocolo muito bem estabelecido de rastreamento nos doadores de sangue. Hoje em dia isso pode acontecer, é um pouco mais difícil de acontecer, mas também existe essa possibilidade se as amostras elas não forem muito bem estudadas antes de serem ofertadas. Outras é a transmissão horizontal, né, através de contatos de escovas de dente, lâminas de barbear, alicates contaminados aí, as meninas que fazem a unha em salão. É interessante levar o seu próprio kit, né, porque se a higienização e a esterilização não são feitas de forma correta naqueles aparelhinhos, né, no alicate, até naquele aquele palitinho, isso pode propiciar uma transmissão, porque o vírus da hepatite B, ele fica até 7 dias naquele material, né? Não só apenas naquele material, como em qualquer outro material, numa escova de dente, na lâmina de barbear. Então, os meninos também que vão no barbeiro fazer a barba ou cortar cabelo, é importante ter uma lâmina ali de barbear nova também, porque se for reutilizada e o paciente sofrer algum corte ali, onde haja a exposição de gotículas de sangue, aquele vírus pode ficar naquela superfície e em até 7 dias contaminar outra pessoa que vá fazer o mesmo processo, né? Acabar tendo algum corte na pele ou ali quando vai retirar alguma cutícula, e a escova de dente vai no mesmo sentido. Às vezes a pessoa faz uma escovação muito abrasiva que causa ali micro sangramentos e aquele vírus vai ficar alojado na escova e vai poder passar para outra pessoa também.
Então, essa é uma peculiaridade significativa do vírus da hepatite B, né? Ele pode sobreviver até 7 dias no ambiente externo, com risco de contaminação, né? Então, a pessoa pode sim se contaminar através dessa forma. É diferente do vírus da hepatite do HIV, por exemplo. O vírus do HIV ele é um retrovírus que ele morre em 10 segundos, né? Depois que ele deixa o corpo humano e, por exemplo, pinga-se uma gota de sangue de um paciente com hepatite B e com HIV em cima de uma mesa, em 10 segundos aquele vírus do HIV ele morre, né? Se ele não tiver no organismo. O vírus da hepatite B não, ele vai sobreviver ali naquele ambiente externo. E ele é 100 vezes mais infeccioso que o vírus do HIV. Então é por isso que a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente sofre algum acidente pérfuro-cortante, né? Vocês como estudantes de medicina, daqui a pouco estão entrando no internato, eventualmente pode acontecer, né? A gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer de ter algum acidente pérfuro-cortante, né? Com algum material de algum paciente que você vai estar fazendo uma sutura, uma punção lombar, né? Uma paracentese. E a nossa grande preocupação é com o vírus do HIV, né? O nosso pensamento já vai direto para aquilo ali. Mas a gente não pode esquecer do vírus da hepatite B, né? Porque ele tem essa infectividade maior do que o vírus do HIV. E a princípio também é um vírus que no momento a gente ainda não tem uma cura 100% para ele. A gente tem controle, é um vírus que pode causar câncer de fígado, que pode causar cirrose, né? Então não devemos nos esquecer dele, né? Então também tem a chance de contaminação pelo vírus da hepatite C. Então, o pérfuro cortante, de todos, a menor chance acaba sendo de contaminação pelo vírus do HIV, né? Então, a gente tem também uma diferença em que momento de vida aquele paciente se contamina com esse vírus. Então, se o paciente adulto, né, ele acabar entrando em contato com o vírus da hepatite B e não for vacinado, ele tem uma chance de 90 a 95% de se curar espontaneamente. Essa palavra é muito importante, espontaneamente. Então, apesar de não ser feito nada, pode ser que ele nem perceba que ele tenha tido aquele quadro agudo, né? Ter passado batido. Ah, foi um quadro gripal que ele teve, foi uma diarreia, né? Porque a fase aguda ela é muito inespecífica. Então pode acontecer de ele ter se exteriorizado dessa forma e acabar aí evoluindo para uma cura sem mesmo o paciente saber. A gente só vai saber quando a gente estiver testando as sorologias. Porém, se for uma criança que se contaminou com o vírus da hepatite B, principalmente ali naquela via perinatal, né, transmissão vertical, aqui já é o contrário. Então, aqui, se essa criancinha, o bebezinho, entrou em contato com o vírus da hepatite B da mãe, tem 90% de chance desse bebezinho se tornar infectado crônico pelo vírus da hepatite B, desenvolver a doença, cirrose e até câncer de fígado. Então é o oposto, né? Então, nós adultos, quando entramos em contato, nós temos uma grande chance de nos curarmos espontaneamente e de 5 a 10% apenas a chance de desenvolver a doença. Na criança é diferente essa evolução, né? Então, acaba sendo uma doença mais grave, a gente tem que ter mais cuidado, né? As medicações devem ser muito bem melhores indicadas, porque ela tem uma grande chance aí de acabar se tornando crônica pelo vírus. A história natural da hepatite B, ela é muito importante. É importante a gente saber como ela evolui, porque é diferente, por exemplo, da evolução da hepatite C. Então, a hepatite B, ela vai ter ali até 6 meses uma forma aguda. Essa forma aguda, a maioria das vezes, 2/3, é uma forma sintomática. O paciente não vai sentir nada, né? Ou vão ser sintomas muito brandos que vão passar despercebido. 1/3 vai desenvolver sintomas, principalmente a icterícia, né? Então, mais uma coisa para vocês estarem observando. Nem todo paciente que tem hepatite vai desenvolver icterícia. Nem toda icterícia quer dizer que o paciente tem hepatite, tá? E 90 a 95% vai acabar se curando nessa fase aguda, né? E não vai desenvolver cronicidade para o vírus. Porém, passados 6 meses daquele quadro agudo, o paciente pode
evoluir para essa forma crônica, fazendo uma ressalva, né, da hepatite B fulminante, que ela entra aqui ainda no quadro de até 6 meses, aqueles pacientes que se contaminam e têm uma reação muito intensa do organismo, do fígado por conta dessa infecção pelo vírus e acabam evoluindo com essa forma fulminante, onde ele vai perdendo gradativamente essas funções do fígado dele, né? Então ele começa a desenvolver icterícia, começa a desenvolver impregnação central, né? Pela bilirrubina, né? Então ele evolui com encefalopatia. Então, aqui nesse caso da hepatite B fulminante, graças a Deus que é menos de 1%, mas é apenas o transplante, a resolução completa. E a infecção crônica, acaba acontecendo naqueles pacientes de 5 a 10%, né, que não se curaram na forma aguda. E essa infecção crônica, ela pode ter duas expressões fenotípicas, digamos assim. Então, o paciente ele pode ser apenas o portador crônico assintomático do vírus. O que isso quer dizer? Ele vai ter o vírus vai ficar guardadinho lá no fígado dele, mas ele, a princípio, não vai causar nenhuma lesão até o momento. Então, é isso que a gente chama de portador crônico assintomático. Ele, na literatura, tem uma documentação de que 2% ao ano pode evoluir para a cura. Não é muito que a gente vê na prática, né? Na prática, a gente vê que em algum momento esse vírus da hepatite B vai acabar evoluindo para a forma da hepatite B crônica propriamente dita, né? Então tem essa chance aqui de acabar evoluindo para essa forma crônica. Nessa forma crônica, a gente já tem o paciente com evidência de lesão hepática, a gente já vai ter alteração de transaminases, TGO e TGP já vão começar a se alterar, a gente vai já ver no tratamento quanto que esses valores eles precisam estar alterados para a gente começar um tratamento. Não é qualquer valor de TGO e TGP que a gente vai iniciar, e nem valores muito altos, né? Se a gente esperar que ele tenha uma lesão com valores de TGO e TGP muito altos, aí já vai ser muito complicado a gente tratar, né? E esse portador, né, esse portador da hepatite B crônica, ele pode desenvolver cirrose. 20% em 5 anos podem ter essa evolução. E eu quero que vocês percebam especialmente essa linha tracejada, essa linha pontilhada, porque o paciente com hepatite B crônica, ele pode desenvolver câncer de fígado sem passar pelo estágio de cirrose. Essa é uma das informações mais importantes da aula, pessoal. Volta aí a gravação, ouve de novo aí quem está ouvindo a aula gravada, porque essa é uma informação importante. O vírus da hepatite B é a única doença do fígado, juntamente com a estatohepatite, né, a inflamação por gordura, que pode desenvolver, pode fazer surgir um câncer no fígado sem o paciente ter cirrose. Hoje a gente sabe que a maioria dos cânceres de fígado primários, eles têm um fator de risco na cirrose como seu principal, né? Então, o paciente tem que ter essa cirrose para desenvolver o câncer de fígado, na maioria dos cânceres, né? Claro que se for aquele paciente usuário de anabolizante, de alguma substância comprovadamente carcinogênica, aí ele entra nas exceções. Mas na maioria das vezes, para o paciente ter câncer de fígado, ele tem que ter um fator predisponente que é a cirrose. Mas na hepatite B e na esteatohepatite, isso não precisa acontecer. Então, é muito importante a gente selecionar esses pacientes, a gente ver realmente se ele é candidato a um tratamento com a medicação, para a gente não deixar essa evolução natural da doença acontecer. Porque desenvolvido o câncer de fígado, né, a gente já entra aí, às vezes, num tratamento de paliação, às vezes num tratamento mais agressivo, que talvez o paciente ele não consiga ter um suporte clínico para realizar. Com relação ao diagnóstico, na verdade, o diagnóstico ele acaba sendo para o clínico, né, que não entende muito a sorologia, um grande problema, uma grande pedra no sapato, né? Às vezes a gente pega alguns encaminhamentos de sorologia de paciente vacinado, por exemplo, porque faltou essa interpretação do clínico, né? Então, a gente tem o diagnóstico, a gente vai solicitar a TGO e TGP, obviamente, né, para a gente fazer esse acompanhamento do paciente. Então, ele vai nos ajudar no diagnóstico, claro, se você observar que o paciente tem transaminases de valores muito alterados, TGO e TGP valores altíssimos,
também para fazer esse segmento, né, porque a gente vai acompanhar, vai instituir o tratamento e vai ver se ele vai ter redução desses valores de transaminases. E se ele tiver, isso é uma boa resposta. Então, os testes rápidos, o diagnóstico específico, né, a gente precisa dar o nome e o sobrenome da hepatite. Nós temos 5 tipos de hepatite, né? Então, não adianta você dizer, o paciente tem hepatite, mas espera aí, qual é o tipo de hepatite? A, B, C, D ou E? Né? Então, temos 5 tipos aí que a gente precisa dar o nome e o sobrenome. Para esse diagnóstico específico, eu tenho os testes rápidos, que são aqueles testes em fitinha, que eu posso fazer em larga escala, né? O mês de julho, nosso mês que vem é o mês para diagnóstico, prevenção e tratamento das hepatites virais. Então, no Julho Amarelo, a gente faz ações, né, nos supermercados, nos shoppings, de ofertar à população testes rápidos para hepatite B e hepatite C. Então, basta o paciente furar a pontinha do dedo, pingar naquele reagente e aquilo dali vai nos traduzir um teste positivo ou negativo. Esse, obviamente, é um teste de triagem, né? A gente precisa de testes mais avançados, ELISA, imunoensaios, para fazer a sorologia mesmo e começar a fazer essa interpretação. Mas os testes rápidos, eles nos ajudam bastante como uma forma de triagem desses pacientes em larga escala, em ampla escala, né? Rastreamento. Identificado um teste positivo, a gente encaminha o paciente para fazer um atendimento muito mais direcionado e completo. E aqui o nosso problema, né, o nosso grande sufoco, nossa grande agonia, se a gente não souber interpretar, são as nossas famosas sorologias. E esse quadro aqui, eu acho que está no livro de vocês, lá do Zaterca, né? Todos os livros que vocês forem estudar hepatite B, vocês vão ver esse quadro decoreba aqui. Mas essa tabela é um saco, né? A gente não vai nos orientar por essa tabela, né? Nós vamos procurar entender um pouquinho como funciona. Se vocês vierem aqui, só vão decorar os valores, decorar o mais e menos, né? Colocar numa cola ali no canto da prova e vão esquecer. Então a gente vai entender, e para a gente entender sorologias uma a uma e o que essas sorologias se traduzem para a gente precisa entender primeiramente a anatomia do vírus. Então o vírus da hepatite B, ele é um vírus de 42 nanômetros, né? Ele tem um envoltório externo, uma cápsula externa, e é onde a gente vai ter o nosso primeiro marcador que vai nos ajudar a dar o diagnóstico da hepatite B. Esse marcador externo, ele também é chamado de marcador de superfície, que é o famoso HBsAg. Tudo que vocês virem com AG no final, ele é relativo ao antígeno, tá? AG é relativo ao antígeno. Já já nós vamos falar sobre os anticorpos. Então, tudo que tiver anti alguma coisa na frente vai se referir aos anticorpos do hospedeiro. Então, falado isso, esse envoltório externo é chamado de HBsAg. AG relativo ao antígeno, ao vírus da hepatite B. E lembrem de S de superfície, então superfície mais externa. Esse carinha aqui, ele também é chamado de antígeno Austrália, tá? Vocês vão ver muito descrito nos livros mais antigos. Então, a parte interna, a gente tem recobrindo o núcleo uma outra membrana, né? Uma outra cápsula, digamos assim, e é onde a gente vai ter o nosso segundo marcador, que é o HBcAg. Esse HBcAg a gente não consegue quantificar no soro, né? A gente vai conseguir fazer o reflexo desse HBcAg através dos anticorpos. Mas esse HBcAg eu quero que vocês lembrem como um antígeno que está presente no centro ou no core viral. O centro do vírus a gente também chama de core. Então esse C é de core. E a parte interna é realmente o material genético que eu falei para vocês que é de DNA, né? Indiscutível, uma DNA polimerase, uma dupla fita, e entre esse envoltório externo e o envoltório interno, nós temos tipo como se fosse uma região citoplasmática, né, intermediária, onde a gente também vai ter um antígeno bem importante, que é o HBeAg. Esse ele é para nos indicar que o vírus ele está replicando. Então, se o vírus estiver se multiplicando no organismo do hospedeiro, a gente vai ter altos valores de HBeAg. Então, cada
estímulo acaba gerando uma consequência, né? Então, cada antígeno desses, ele vai gerar uma repercussão imunológica que vai fazer com que um anticorpo seja produzido para tentar neutralizar esse antígeno. O HBsAg, que é o envoltório externo, o primeiro que nós vimos, o nosso organismo vai produzir um anticorpo chamado anti-HBs, tá? Então, relativo à superfície. Percebam que eu não botei AG aqui, tá? Então, quando eu falo do anticorpo, aquele sufixo AG, ele sai, tá? Então, eu só coloco até a letrinha menor, tá bom? O anti-HBC-AG, AG está me dizendo que é o core viral, core do antígeno, ele vai me traduzir imunologicamente um anticorpo chamado anti-HBC. Esse anti-HBC, de todos os três que a gente vai estudar, ele é o único que a gente consegue observar na fração IgM e IgG. Então, geralmente, a gente consegue quantificar via SUS o anti-HBC total, que a gente já sabe que é a fração IgM e IgG, e o anti-HBC IgM, que é aquele anticorpo que vai surgir no momento daquele quadro agudo, naquele quadro infeccioso recente. E o terceiro antígeno que nós estudamos é o HBeAg. O HBeAg que eu falei para vocês que eu vou precisar da ajuda dele quando eu quiser ver replicação viral. Então, esse antígeno ele vai gerar uma repercussão imunológica que vai combinar com a produção do anti-HBe, que é o anticorpo para tentar neutralizar esse antígeno. Alguma dúvida até aqui, pessoal? É importante vocês irem entendendo cada etapa. A gravação volta aí para entender devagarzinho, porque se a gente não entender cada etapa, a gente vai ficar com dúvida lá na frente nas sorologias, tá? E para diagnóstico, a gente não vai utilizar todos, né? Então, eu não preciso lá na minha prática do dia a dia estar solicitando todos esses marcadores que estão nesse slide aqui, até porque esse HBCAG eu não consigo quantificar no sangue. Ele é um marcador que ele está presente apenas no tecido hepático, então eu só consigo quantificá-lo através da biópsia, tá? E eu não preciso dele, eu só preciso do que ele me traduz, do anticorpo que ele trouxe para mim, tá? Então, para diagnóstico, eu vou solicitar o HBsAg e eu já vou dar um spoiler para vocês aqui, que o que a gente mais utiliza para dizer se o paciente tem a hepatite B crônica é a persistência desse HBsAg. Ele é o principal. Ele estando positivo, o paciente está em contato ativo com aquele vírus. Utilizo também o anti-HBC na sua fração total, né, IgM e IgG na sua fração IgM, e o anti-HBS, né, também ele vai ser um marcador contra o HBsAg, ele vai começar a me mostrar que o paciente está desenvolvendo um certo grau de imunidade. Então, esses três são os que eu vou me ater mais, porque eu preciso primeiro saber se o paciente tem hepatite. Não adianta eu pedir o HBeAg, que é de replicação, e o anti-HBe, que é de antirreplicação, se eu nem soubesse se o paciente tem ou não. Isso aqui vai ser gasto de dinheiro, né? Então, eu preciso saber, primeiramente, qual é o status do paciente. É um agudo? É um crônico? É um vacinado, né? Porque eu não preciso pedir marcador de replicação se o paciente está vacinado, né? Não me traduz em nada. Então, esses antígenos aqui, e anticorpos de replicação, é quando ele tem esse E aqui junto dele, ele vai me dizer e vai me orientar no tratamento, tá? Não é agora para a gente fazer um diagnóstico, perfeito? Então, a partir de agora, a gente vai dar seguimento a responder algumas perguntas importantes. Para a gente começar a interpretar as sorologias, a gente vai precisar fazer algumas perguntas, tá? Isso aqui vocês não vão ver em nenhum livro documentado, tá? Isso aqui eu uso mais para didática mesmo durante as aulas. Então a gente vai começar a ler as sorologias através de algumas perguntas que a gente vai fazer para elas. Então, o HBsAg, a gente vai fazer uma pergunta direta. E o que ela vai nos responder é se o vírus está presente na circulação daquele paciente no momento. Ou seja, se ele tiver positivo, o vírus está positivo, o vírus está circulando naquele indivíduo. O anti-HBC, ele vai nos responder uma pergunta
que é muito simples. Se esse paciente teve contato ou não teve contato. Lembra que eu falei para vocês que ele tem o IgN e o IgG? Se ele tem uma fração IgM, aquele contato é no momento. Se ele tem uma fração IgG, aquele contato é passado. E o anti-HBS, a pergunta que eu vou fazer para essa sorologia é: o paciente foi vacinado ou o paciente tem imunidade para esse vírus? Então, essas duas perguntas, de acordo com o resultado dessa sorologia, ela vai me ajudar a interpretar o conjunto como um todo, para eu não precisar ficar decorando tabelas e mais tabelas e positivos e negativos, né? Então, com isso, a gente vai procurar interpretar cada sorologia que vai aparecendo para a gente. A primeira que a gente vai estudar é essa, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida daqui para frente, pode ir perguntando, tá? Então, vocês vão pegar lá na prova, no dia, ou no caso clínico, ou no paciente do qual vocês estiverem diante, e vocês vão colocar esses 3 marcadores e vão fazer essas perguntas para eles. HBsAg, nesse paciente está positivo. Qual é esse significado dele estar positivo? Você vai fazer a pergunta: o vírus está aqui? Sim, o vírus está aqui, está positivo. Ótimo, então o paciente está com aquele vírus circulante. O anti-HBC positivo, a pergunta que eu faço para esse marcador é: eu tive um contato com esse vírus? Sim, eu tive um contato com esse vírus. Percebam que ele não respondeu para você se esse contato foi no momento IgM ou se foi no passado IgG, né? Isso vai ser mais para frente. Depois eu trago umas sorologiazinhas para a gente testar no final de alguma aula, para a gente fazer uma revisãozinha, né? Vocês estudam, depois a gente faz alguns testes aí, bem interessante. Então, ele mostra que teve um contato em algum momento com esse vírus. E o anti-HBS, né, a pergunta que a gente vai fazer é: foi vacinado ou teve imunidade? Não. Então, essa é uma sorologia de um paciente em que o contato está sendo feito. Possivelmente um paciente que pode ter hepatite aguda, se ele tiver um anti-HBC IgM positivo, ou ele pode ter até uma hepatite crônica se ele tiver um anti-HBC IgG ou total positivo. E isso vai depender exatamente dessa fração aqui, IgM ou IgG, que estiver diante de vocês. Mas essa sorologia só com esses marcadores que eu apresentei para você, quer dizer que o contato está sendo feito. Então, toda vez que você tiver o HBsAg, o vírus está circulando no organismo do paciente, tá bom? Agora, o HBsAg, o vírus está presente? Não. Anti-HBC, eu tive um contato com o vírus? Eu tive um contato com o vírus em algum momento. Eu tenho imunidade ou vacina para esse vírus? Tenho, porque o meu anti-HBs ele também está positivo. Essa é a sorologia de um paciente que resolveu a hepatite, que se curou da hepatite. Essa cura pode ter sido aí, por exemplo, uma cura espontânea, né, naqueles casos onde o paciente pegou o vírus e ele tem 90 a 95% de chance de se curar espontaneamente, né? Então, pode ser que ele tenha passado por uma fase aí oligossintomática ou assintomática e ele vai fazer, sei lá, para entrar num concurso, para entrar numa empresa, e ele acaba se deparando com esse tipo de sorologia. O paciente está com hepatite? Não, tanto é que ele tem aqui a imunidade, mas também não é um paciente que tem uma sorologia de vacina. Por quê? Porque o contato dele está positivo. Geralmente esse contato, esse anti-HBC aqui, ele é às custas do valor do anti-HBC IgG, tá? Que vai estar positivo, mostrando que teve um contato passado, tá bom? Agora, o anti-HBS, o vírus está aqui? Não, o vírus não está. Eu tive um contato com esse vírus? Não, está negativo. Porém, eu tenho imunidade ou vacina? Tenho, porque o meu anti-HBS ele está positivo. Nesse caso, o que é que explica você nunca ter entrado em contato com o vírus e mesmo assim você ter uma imunidade? Obviamente, o paciente que está vacinado, né? Então, o paciente recebeu uma imunização externa, nunca teve em contato com esse vírus e nem teve uma cicatriz de que esse vírus esteve no corpo dele, como o anti-HBC IgG, então nunca teve contato. Então, obviamente, essa é a sorologia de um paciente que já teve
essa vacinação prévia. Agora, HBsAg, o vírus está aqui? Não. Anti-HBC, eu tive um contato com esse vírus? Também não. E eu também não tenho imunidade nem vacina, porque o anti-HBs ele está negativo. Nesse caso, nós estamos diante de um paciente que tem suscetibilidade da infecção pelo vírus da hepatite B. Então, nesse caso, uma recomendação é a gente fazer a vacinação para esse paciente, né? Pode ser que ele nunca tenha recebido vacina, né? Pode ser que ele já tenha recebido a vacina e por alguma razão tenha diminuído a imunidade, tenha negativado esse anti-HBs, né? Independentemente dessa causa, aí a gente vai precisar vacinar esse paciente aí com o esquema preconizado de 3 doses para que ele tenha essa proteção. E esse daqui, essa última, é a sorologia mais complicada que vocês podem pegar na prática do dia a dia de vocês. Por quê, né? E qual é ela? O HBsAg, a pergunta é, o vírus está aqui? Não. Eu tive um contato com esse vírus? Tive um contato com esse vírus, né? Porque ele está positivo, meu anti-HBC. Mas eu tenho imunidade ou vacina para esse vírus? Não, eu não tenho. Então, qual é a possibilidade de eu estar em contato com esse vírus, mas nem mostrar que o vírus está presente e nem chegar a desenvolver uma imunidade? Alguém sabe uma possibilidade para esse diagnóstico desse paciente? Alguém quer arriscar? Vamos lá, estão vivos aí? Eu ia chutar quando pega ainda muito novo. Isso, muito bem. Você está querendo dizer uma janela imunológica. Pode ser, sim. É uma boa possibilidade. Primeira coisa, né? Pode ser que esteja errado. Então, a gente vai repetir essa sorologia para ter certeza desses valores, né? Essa não é a mais comum. A mais comum é a perda do anti-S. O que é essa perda do anti-S? Por alguma razão imunológica, o paciente ele tinha esse HBsAg positivo, porém, ele teve alguma perturbação imunológica aí, que teve uma queda desses valores que a sorologia, a máquina, ela não consegue quantificar, né? Então, desse anti-HBs, que ela não consegue quantificar. E, na verdade, ele tem a imunidade para o vírus, porém, ele está com um valor negativo, né? Então, isso pode acontecer numa doença imunológica, num período agudo aí de infecção que o paciente tenha, ele acaba negativando esse anti-HBs. Ele tinha, mas ele negativou. Então, uma das indicações nesse caso é a gente fazer um booster, fazer uma vacinação, e a gente vai aumentar os valores desse anti-HBs, se ele tiver realmente nessa condição de perda do anti-S, a gente faz essa vacinação e ele começa a subir, dando esse valor de positivo aqui. Terceira coisa, como a colega falou, janela imunológica. Realmente, pode ser que a gente esteja pegando um caso de um paciente que está diminuindo o valor do HBsAg, que é o antígeno de contato, e se transformando na imunidade, que é o anti-HBs, né? Então, o HBsAg, ele é o primeiro marcador que aparece, tá? Então, o paciente pegou hepatite B, ele vai ser o primeiro que vai positivar no sangue do paciente. Então, pode ser que ele já esteja clareando o HBsAg e se transformando no anticorpo, porque o anti-HBs, ele é o anticorpo produzido pelo organismo contra esse HBsAg. Então, eu estou diminuindo os valores do HBsAg do meu antígeno e aumentando os valores da minha imunidade, tá bom? E a quarta possibilidade pode ser um mutante, né? Eu posso estar diante de um paciente que tem uma hepatite B mutante no S, né? E acabar que esse valor aqui ele esteja negativo e na verdade ele é um positivo e a máquina que você está utilizando ela não consegue fazer essa identificação do DNA mutante. Então, nesse caso, a indicação é a gente fazer a genotipagem do vírus para saber especificamente, né, qual é o tipo de vírus que a gente está diante, tá? Então, obviamente, você vai investigar todas essas outras e nenhuma dessas estando plausíveis para o seu diagnóstico, você, por último, acaba ficando com HBV mutante, mas a mais comum acaba sendo essa perda do anti-S mesmo. A gente
faz um booster, o paciente aumenta o anti-HBS e tá tudo certo, ele é curado mesmo. Então, o período de incubação, né, lembra que a gente falou na aula passada, que é aquele período que o paciente vai começar a desenvolver aqueles quadros clínicos inespecíficos, que cada hepatite tem o seu período de incubação específica, a hepatite A era 28 dias, a hepatite B aqui é de 4 a 6 semanas, a fase prodrômica, que é aquela fase com sinais e sintomas inespecíficos, ela dura aí de 1 a 2 semanas, e o primeiro marcador que ele começa a aparecer é o HBsAg. Depois que o HBsAg aparece, o segundo marcador é o anti-HBc-IgM. Ele aparece logo depois do HBsAg. E o IgM ele vai ficar positivo por uns 4 a 5 meses. E depois desse período de 6 meses, ele vai se tornar na fração IgG dele, o anti-HBc-IgG. É por isso que um paciente que se curou espontâneo da hepatite B, ele tem o HBsAg negativo e o anti-HBC total às custas de IgG positivo. Ele não tem mais o vírus, mas ele tem essa cicatriz que é a fração IgG desse anticorpo, tá bom? E se eu quiser saber se ele está replicando ou se eu tenho uma alta taxa de infectividade, eu vou precisar desse anti-HBE, do HBeAg, que é o marcador do vírus que me traduz infecção e replicação viral. E lá na frente eu falei para vocês que para eu definir que esse paciente seja portador crônico do vírus, eu preciso que esse HBsAg ele persista por mais de 6 meses. Então é por isso que a história é muito importante quando você tiver também interpretando a sorologia, né? Você tiver lá esse HBsAg que você está acompanhando o paciente acima desse período de 6 meses, então é importante e pode ser que esse paciente tenha a hepatite B crônica, tá? Então, sempre lembrar, quando a gente estiver falando de hepatite C, já vai ser outro marcador, tá? O da hepatite B é HBsAg positivo mais de 6 meses. Aqui já vem a nossa mudança, né? Em 2023, se vocês pegarem slides mais antigos meus, de outros períodos, vocês vão ver que esse esquema de tratamento ele estava alterado, porque em 2023 a gente teve uma atualização. Então agora, para a gente incluir o paciente para tratamento, a gente deve ter uma carga viral, que é esse HBV-DNA acima de 2.000 unidades, e PCDT enfatiza bem esse I, níveis de ALT elevados. Então, eu preciso ter o valor de TGP 1,5 vezes maior do que o limite superior da normalidade. Né? Para homens, o PCDT ele coloca de 52 e para mulheres de 37. Então, percebam que isso aqui varia de laboratório para laboratório também. Mas o valor base do PCDT é esse aqui, 52 e 37. Eu já peguei até laboratórios onde tinha 60 o valor de normalidade para mulheres, né? Então, perceba que se fosse isso, possivelmente o paciente precisaria fazer um acompanhamento e fazer, às vezes, até um tratamento, tá? Então, o valor de referência do seu laboratório deve ficar próximo, né, desses valores aqui. Então, 1,5 vezes acima esse valor da normalidade em 2 medidas consecutivas com intervalo de 3 meses, eles também devem ser tratados, tá bom? Então, isso daí é muito importante. E outros critérios, né, que a gente deve iniciar o tratamento também. Então, independentemente de eu ter aqueles outros marcadores anteriores, é se ele tiver um antígeno de replicação HBeAg positivo em pacientes acima de 30 anos, né, independentemente dele ter os valores de TGP, não vou me orientar por isso. Se ele tiver esse marcador positivo, mostra para mim que ele está em fase de replicação. Eu não vou esperar ele alterar valores de TGP para começar o tratamento. Se tiver um histórico de câncer de fígado do CHC, que é um hepatocarcinoma na família, se ele tiver outras infecções, como hepatite com HIV, hepatite B com HCV, que é o vírus C, ou então com o vírus Delta, todas essas vezes ele tiver outra infecção associada, eu preciso fazer o tratamento junto. Manifestações extrahepáticas também, porque a gente sabe que a hepatite B ela pode cursar também
com manifestações extrahepáticas, né, um vírus muito imunogênico, então ele pode dar artrite, pode dar vasculite, né, pode dar neuropatia, nefropatia. Então, se ele tiver qualquer um desses outros marcadores, eu vou precisar fazer o tratamento. A hepatite B aguda grave, né, que não é muito interessante para vocês, mas para saber que em casos onde eu tenho uma elevação muito grande de TGO e TGP, às vezes eu preciso fazer um tratamento. E a biópsia hepática mostrando cirrose, né? Se o paciente for cirrótico, eu preciso já começar esse meu tratamento. Dando seguimento, né? Claro, gente, não precisa vocês saberem tudo isso, tá? Vocês precisam saber no máximo até esse slide. Então, a presença da carga viral juntamente com os valores de TGP alterados. Esses outros aqui, eles são tratamentos muito mais para o especialista, né? A elastografia hepática, que é um exame de fibroscan, para a gente avaliar o grau de rigidez do fígado, enfim. Profissionais de saúde, prevenção também vertical em grávidas, pacientes que vão fazer esquema de rádio ou imunoterapia, porque o vírus ele pode acabar tendo uma maior expressão e replicação e acabar causando a doença. Então, isso aqui é muito mais para o especialista, são outros critérios indicados para o tratamento ou profilaxia viral, mas aqueles primeiros, eles são os mais importantes para vocês saberem. E com o que a gente vai tratar? A gente já determinou quem vai tratar. Agora a gente vai determinar com que tratamento a gente vai fazer. Então, o primeiro arsenal terapêutico que a gente institui é o tenofovir. O tenofovir, o PCDT, ele coloca como tratamento preferencial, né, da hepatite B, inclusive durante a gestação. Então, mesmo nos períodos de gravidez, ele é uma medicação segura para tratar essas gestantes. E todos aqueles pacientes que você incluiu nos seus critérios de inclusão, eles devem ser iniciados com essa medicação. Obviamente, é um medicamento que tem dois efeitos colaterais importantes, que é a toxicidade renal e a desmineralização óssea. Então, se você tiver um paciente que tem insuficiência renal ou que já tem osteoporose, eu não vou poder começar com essa medicação. Eu tenho que ir para a medicação de segunda linha, que é o Entecavir. É um remédio relativamente tranquilo, né? Não dá tantos efeitos colaterais, né? Mais gastrointestinal, né? Enfim, a gente vai seguir esse paciente e é um comprimido uma vez ao dia, na dose de 300 miligramas. O Entecavir, ele já é uma alternativa para aqueles pacientes que têm alguma contraindicação ou que eles no seu diagnóstico já têm uma alteração de desmineralização óssea ou de insuficiência renal. A gente não deve começar com o tenofovir, a gente já vai começar com o Entecavir. Aqui vai uma segunda ressalva, que se o paciente ele for cirrótico, eu não começo com o tenofovir também, eu já começo diretamente com o Entecavir. Tá? Ele é a primeira escolha para aqueles pacientes que têm cirrose. E paciente que tem cirrose e hepatite B precisa tratar, tá bom? Ele também é um comprimido via oral, a dose dele é de 0,5 miligramas, um comprimido aí de forma independente do tempo. Então, o paciente vai ficar aí por tempo indeterminado, a gente vai acompanhar com os marcadores, existem alguns parâmetros que a gente precisa que sejam negativados ao longo do tratamento, como a carga viral, a soroconversão do HBE-AG para o anti-HBE, mas isso aí tudo é segmento de tratamento, né? Já é uma coisa mais avançada para vocês. Eu preciso que vocês saibam diagnosticar, saibam quem vai precisar do tratamento e com que remédio que a gente começa, tá? Isso aí é questão de prova de residência, questão aí muito importante para a vida prática de vocês. Existe um terceiro tratamento também, que é o alfa-PEG interferon. Esse medicamento, ele tem um remédio que ele tem uma atividade muito boa antiviral, antiproliferativa, imunomoduladora, né? Então, ele objetiva um controle duradouro imunológico muito grande do vírus, né? Porém, ele tem alguns problemas, né? Aí, em decorrência da sua utilização. A aplicação dele, primeiramente, ela é subcutânea semanal. O paciente tem que estar indo numa unidade para aplicar a medicação toda semana. É um tratamento que tem tempo para começar e tempo para acabar. Então, ele dura 48 semanas de tratamento. Até essas 48 semanas, o paciente vai lá
na UBS para aplicar a medicação e voltar para casa. E ele tem um efeito colateral muito importante, que é a aplasia medular. Então aí isso também já torna o seu tratamento aí um pouco mais difícil de ser continuado. E a gente só pode usar ele uma vez. Então é tipo assim, uma única atacada, né? Então a gente faz esse alfa-PEG interferon em alternativa, né? E a gente não pode ficar fazendo, vou fazer mais de 48 semanas. Não pode, né? O paciente não vai responder, você só vai aumentar os efeitos colaterais. E é a escolha para quando o paciente tem a infecção pelo vírus delta. Então, se ele tiver B e delta, você deve tratá-lo com alfa-PEG interferon para controlar o vírus delta e depois deve manter o paciente ou com entecavir ou com tenofovir para controlar o vírus B. A gente vai já ver por que o vírus B precisa ser controlado. Alguma dúvida, pessoal, do vírus B até aqui? Então, o importante é a sorologia, o importante é a forma de transmissão, quem vai tratar e com o que vai tratar. Não vou pedir dose, né, porque isso não precisa, mas precisa saber em que tratamento a gente deve fazer para o paciente. Vamos falar agora um pouquinho da hepatite C. A hepatite C, ele é um vírus de RNA, né, pertencente dessa família Flavivirida e do gênero Hepacivírus. Esse daqui, vírus da hepatite C, existe também relatos na literatura de transmissão via sexual, mas ele não é considerado uma DST como o vírus da hepatite B é. Tá bom? E a transmissão vertical também é possível, mas em uma menor proporção, não como o vírus da hepatite B. O grande problema da hepatite C é a via parenteral. Então, compartilhamento de sangue, né, de seringas contaminadas, pacientes usuários de drogas intravenosas, material dentário, né, odontológico e médico, manicure, muito comum, né, essa transmissão através de manicure, materiais para tatuagem, né, contaminação com hemoconcentrados, então sangue que não foi adequadamente rastreado e tem o vírus da hepatite C, então isso acaba aí contaminando esses pacientes. Existem 6 genótipos, né? Então, genótipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O genótipo 1, ele é o genótipo mais prevalente em todo o mundo, né? Assim como o Brasil, em 46%. Depois é o genótipo do tipo 3. Então, se o paciente ele se contaminar por um genótipo, ele pode e se curar, ele pode eventualmente acabar se contaminando por outro, né? Então, a gente deve sempre orientar esse paciente, porque até o momento a gente não tem vacinação para hepatite C. A gente tem vacinação para hepatite B, mas para hepatite C a gente ainda não tem vacinação eficaz. Geralmente, esse paciente ele se apresenta da mesma forma como a hepatite B, né? A evolução assintomática, anictérica, né? Ele pode ter sinais e sintomas muito inespecíficos no começo, como astenia, anorexia, uma dor abdominal. É difícil, né? Ali em 1/3 dos casos, o paciente vai apresentar realmente colúria ou icterícia, né? E ele tem uma evolução aí na história natural dele um pouquinho diferente da hepatite B. Lá na hepatite B, a gente viu que a maioria é curável espontâneo na fase adulta. Aqui, a gente já tem o contrário, a gente tem uma cronificação em 60 a 85% das vezes, né? E desses pacientes que cronificam, uma média de 20% vai evoluir para cirrose, né? Então, eles têm essa possível evolução aí para esse quadro crônico e ainda assim com a chance e risco de ter carcinoma hepatocelular em 1 a 5%. Então, aqui a gente já vê essa evolução muito bem mais delineada de infecção crônica pelo vírus C, evoluindo para a cirrose e posteriormente evoluindo para o câncer de fígado. É só a hepatite B e a esteatohepatite que podem pular essas fases, tá? As outras doenças do fígado, elas vão continuamente, assim, bem certinha para essa evolução. E com relação ao diagnóstico da hepatite B, aqui a gente não tem todos aqueles marcadores que a gente tinha para a hepatite B. E vocês acham que isso é bom ou que isso é ruim? Aqui eu vou ter só um marcador, que é o anti-HCV. É mais fácil, né, a gente dar o diagnóstico. O que vocês acham? Que isso é mais fácil ou é mais difícil? Eu acho que é mais difícil. É mais difícil, porque esse único marcador, que é esse anti-HCV, ele vai nos mostrar, ele vai nos refletir
tanto infecção aguda, quanto infecção passada, quanto cura. Então, ele vai nos mostrar muita coisa e, no final das contas, não vai nos dizer nada, né? Então, diante desse anti-HCV positivo ou reagente, eu preciso fazer uma quantificação da carga viral para ter certeza que o paciente está com o vírus se replicando. Eu não tenho aquele HBeAg, o anti-HBe, para me dizer se ele tem replicação como eu tinha da hepatite B. Então, aqui eu preciso ter essa quantificação da carga viral. Então, esse anti-HCV, você pode fazer ele tanto nos testes rápidos, aquela fitinha, você pode pingar uma gota de sangue que vai ter um anti-HCV lá presente, que se tiver positivo, ele vai dar positivo na fita, ou você pode fazer essa quantificação por meio dos testes de sorologia, né? Também vai dar lá positivo ou negativo. Então, ele é um exame de rastreamento. Esse teste dando positivo, você vai conversar com o paciente. Às vezes é um paciente que diz para você que já tratou no passado a hepatite C e vai dar positivo o teste rápido dele mesmo, né? Mas de qualquer forma, é importante você solicitar uma carga viral para saber se ele não teve uma outra contaminação, para saber se está tudo certinho, né? Então, diante de um anti-HCV positivo, a sua conduta principal é fazer a carga viral do vírus da hepatite C. Então, é por isso que eu bati tanto com vocês que vocês precisavam saber o material genético. Então, aqui é HCV-RNA, tá? Se botar DNA, é errado, porque é um vírus de RNA. Aqui é a definição do vírus crônico, né? Então, assim como a gente teve lá a persistência do HBsAg por mais de 6 meses, aqui a gente vai ter dois marcadores. Eu preciso ter tanto esse anti-HCV reagente por mais de 6 meses, tanto quanto essa carga viral detectável por mais de 6 meses, né? Ter esse anti-HCV reagente não me diz muita coisa, então a carga viral é que vai ser muito importante para a gente seguir esse paciente, dizer que ele tem a hepatite C crônica. Por isso que você vai acompanhar esse paciente por um certo tempo para ver se isso vai persistir por mais de 6 meses, tá bom? E a gente precisa também saber em que momento que esse paciente está da infecção. Será que é um paciente que já evoluiu para cirrose? Será que é um paciente que eu, como clínico, no caso vocês como clínicos, vão conseguir tratar numa UBS? Lembram que logo lá no comecinho dos slides eu falei que uma meta da OMS é até 2030 erradicar o vírus da hepatite C. A gente vai conseguir erradicar até 2030 se só o hepatologista ou o gastroenterologista tratarem hepatite C? Não tem especialista para todo mundo, né? Então, o objetivo é descentralizar o tratamento. E com isso, a gente tem algumas formas de vocês, clínicos, acabarem tendo na palma da mão de vocês, né, algumas formas de estadiar esse paciente. Eu já tinha comentado com vocês em algum momento, acho que foi nas práticas, né, sobre o APRE, sobre o FIB4. O APRE e o FIB4, eles são marcadores não invasivos de estadiamento de cirrose. Então, se eu tiver um APRE que ele só leva em consideração os valores de AST e plaqueta, e um FIB4 que ele leva AST, ALT, plaqueta e idade alterados, eu tenho que pedir um exame mais avançado, como uma ultrassonografia, como uma tomografia, como um fibroscan, para saber se esse paciente tem realmente cirrose. O APRE e o FIB4, eles na verdade são complementares, então eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, né, porque são exames básicos com um hemograma e uma bioquímica, onde você consegue fazer beira-leito do paciente. Isso é para vocês que estiverem lá no interior do Amazonas, numa localidade que não tenha um método diagnóstico mais invasivo, não invasivo, mais avançado, como o ultrassom, como a tomografia. E, em último caso, a gente pode lançar a mão da biópsia do fígado, né? Mas aí já tem outros problemas. E isso a gente tem aplicativos, tá, pessoal? No celular, que vocês podem colocar esses valores, ele já faz o cálculo automático para vocês, não precisa ficar perdendo tempo com isso. E aquele paciente que já tem a cirrose mesmo instalada, você tem que estadiar ele no Child A, Child B ou Child C e listar ele para a fila de transplante, que é através do MELD. Isso não é para agora, vou aprofundar isso muito mais quando a gente estiver falando na aula de cirrose mesmo, tá bom? Mas é importante eu saber em que estágio esse paciente está,
porque aqui o critério de inclusão é todo mundo que você diagnosticar a hepatite C crônica vai precisar fazer o tratamento. E aqui eu também não vou ficar cobrando de vocês, pessoal, o tratamento, tá? Qual é o nome do remédio, por quanto tempo que a gente deve tratar, e isso também acaba mudando. Inclusive, teve uma mudança, acho que foi no mês passado até, que eu nem tive tempo ainda de atualizar a aula, foi bem recente, que isso daqui passa por os tipos de genótipo que você tem, se você tem a genotipagem disponível no SUS, se você tem a medicação ofertada pelo SUS. Então, eu não vou ficar cobrando de vocês uma coisa que muda aí a cada 6 meses, a cada um ano, tá? Mas é só para vocês verem que você faz tratamentos por tempos diferentes. No paciente que tem cirrose, você trata por 3 meses, não tem cirrose, você trata por 3 meses, e no paciente que tem cirrose, você trata pelo dobro do tempo, você trata por 6 meses, tá bom? Então, é só para vocês saberem que todos que têm hepatite C, eles vão tratar. A hepatite C, ela tem cura, né? Então, ela pode ser uma doença silenciosa, né? Mas ela tem sim uma cura. A gente tem uma taxa hoje em dia de chegar a quase 95% de tratamento para hepatite C. Então, o nosso objetivo é tentar diagnosticar o mais breve possível para a gente fazer esse tratamento. A hepatite delta é a última que a gente vai ver. A hepatite delta, ela foi uma das últimas a serem descritas, né? Ela é dessa família deltavirida, e o grande problema da hepatite delta é que ela vai se revestir daquele antígeno de superfície HBsAg do vírus da hepatite B. Então, eu só posso ter hepatite delta se eu também estiver contaminado pelo vírus da hepatite B de bola. Eu não posso ter apenas hepatite D, eu tenho que ter B e delta sempre, tá? Ou eu tenho só B, ou eu tenho B e delta. Então, a gente estima hoje que mais ou menos de 15 a 20% dos pacientes que têm B, eles têm o delta também associado. E 70% dos pacientes, eles acabam evoluindo para quadro de cirrose, porque o vírus delta, ele é um vírus muito mais lesivo, muito mais imunogênico, né, carcinogênico, do que o vírus apenas da hepatite B. E ele é um vírus de RNA, né? Aqui na foto vocês conseguem observar. Opa, desculpa. Aqui na foto vocês conseguem observar a capa externa do HBsAg e o DNA, o RNA viral do vírus delta dentro. Então, ele vai se vestir do vírus da hepatite B, ele vai infectar esse vírus da hepatite B e vai obrigar ele, escravizar ele, para ele replicar o material genético dele, que é muito mais letal do que o da hepatite B, tá? A gente tem a doença, né, prevalência, né, em algumas regiões do mundo, como na Ásia Central, na Europa Oriental, na África e na nossa região, Bacia Amazônica. É uma área endêmica para a hepatite delta, né? E a gente tem duas formas de contaminação por esse vírus da hepatite delta. A primeira é a forma de co-infecção, que é o momento em que o paciente ele pega simultaneamente o vírus B e delta, né, no mesmo momento. Então, essa infecção ela costuma ser um pouco mais aguda, porque todo aquele vírus B que está se replicando, ele vai ser contaminado pelo delta, né, e vai acabar agravando aí esse quadro clínico do paciente. Ou então você pode estar diante de uma superinfecção, que é a forma mais frequente, que é quando o paciente já tem a hepatite B e ele acaba pegando a hepatite delta após um período, né? Então a gente sabe que a via de transmissão é a via sexual também, né? Então acaba que esses pacientes não mantêm aí direitinho as profilaxias, as prevenções, e ele acaba incorrendo novamente na mesma forma de transmissão, né? E esses pacientes acabam se tornando crônicos, né? E acabam evoluindo também para esse quadro de cirrose hepática e eventualmente até de hepatocarcinoma, tá bom? O diagnóstico é um dos diagnósticos mais simples que a gente tem, né? Primeiro, porque você tem que ter o HBsAg, né? Então, ele é condição fundamental tanto na co-infecção quanto na superinfecção, porque é através desse marcador que o vírus delta ele vai se vestir para começar a sua replicação. E a presença é
o anti-HDV positivo ou anti-HDV negativo. Se você tiver ele positivo, quer dizer que você tem o vírus. Então é muito simples a interpretação dele. Não precisa de anti-HDV IgM, IgG, é só positivo, você tem o delta, negativo, você não tem o vírus delta, tá bom? Com relação ao tratamento, aqui a gente não fala em cura, né, do vírus delta, a gente fala em controle, né? Então aqui ele já tem infecção dupla, tanto pelo vírus B quanto pelo vírus delta, então essa morbimortalidade dele acaba elevando bastante esse binômio B e delta, então a gente fala de controle a esse dano hepático. E nesse caso a gente vai precisar fazer o tratamento tanto com aquele alfa-PEG interferon que eu falei para vocês, né? E eu preciso fazer uma associação para tratar o vírus B, no caso, com o tenofovir ou entecavir. Então, faço um período aí das 48 semanas com o interferon e depois mantenho esse paciente aí com doses de tenofovir ou entecavir. Tenofovir se ele não for cirrótico e entecavir se ele for realmente já a doença crônica cirrótica. Lembrar do nosso julho amarelo, né? Mês de julho é o mês que a gente tem para tentar diagnosticar precocemente esse vírus da hepatite B, né? Tentar aí fazer essas prevenções, tratar os pacientes que a gente encontrou, para fazer com que esses pacientes evoluam cada vez menos para câncer de fígado e para cirrose. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Então, eu quero que vocês foquem bastante na interpretação das sorologias, nos critérios de tratamento. Não precisa saber nome de remédio, não precisa saber dose de remédio, no caso da hepatite C, tá? Então, o da hepatite B é bom vocês saberem o que é o tenofovir, o que é o entecavir, porque são os tratamentos que a gente mais utiliza na prática do dia a dia. Mas o nome lá dos tratamentos da hepatite C, eles acabam sendo muito específicos, não é uma coisa que eu vá cobrar de vocês, tá? Mas quem vai tratar, né, o tratamento, o diagnóstico, isso daí é super importante, porque vocês vão atender como clínicos, né? E vocês, como clínicos, vão precisar até saber o paciente que vocês devem encaminhar, né? Não é raro a gente receber paciente que vem com uma sorologia de vacinado, né? Vocês veem, o paciente está vacinado, está super bem, e ele foi encaminhado por um médico que não soube interpretar uma sorologia. Então, é muito importante vocês avaliarem esse paciente, ouvir a história dele, porque a clínica, de certa forma, pode nos auxiliar também, tá bom? Não se preocupem, depois eu vou mandar também para vocês esses slides, tá? Ótimo, doutora, obrigada. Para vocês fazerem a interpretação das sorologias, tá bom? Acho que não tem mais ninguém na sala, mas a gente, se tiver alguma dúvida, a gente pode ir tirando nas práticas ou eventualmente até marcar um dia lá na faculdade se alguém quiser tirar uma dúvida presencial, tá bom? Perfeito, prof. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Até mais.